Mas olha como a culpa do síndico foi direto, né? E... Olá, sejam muito bem-vindos à nova série do SíndicoNet, Causos de Condomínio. Como o próprio nome diz, vamos mostrar aqui relatos hilários e muito tensos também dessas diversas situações que ocorrem nessas mini comunidades que são os condomínios. Para todos os casos, a gente vai tirar um aprendizado para que todos vocês consigam saber o que fazer, para a gente aprender aqui com essas questões, com esses causos, e caso isso ocorra no seu condomínio, você já vai estar pronto para saber o que fazer. Eu sou a Marjorie do SíndicoNet, também sou síndica e passo aqui com vocês esses 4 episódios dessa série elaborada em parceria com a RS Serviços. A RS é um dos grandes parceiros do SíndicoNet, oferece soluções de terceirização de serviços há mais de 17 anos. Tem uma estrutura robusta, um super foco em capacitação de funcionários, filiais distribuídas para suporte operacional e muita qualidade certificada pela ISO 9001. E hoje, para a gente discutir esses causos, a gente tem o Renan, que é síndico profissional, a Tânia Goldcorn, também síndica profissional, e o Jacques Buchatsky, advogado e parceiro do SíndicoNet. Gente, obrigada aí pela presença, Jacques. De novo aqui, né? Ainda bem, um prazer estar com vocês todos. Curioso para saber qual é o caso. Isso aí, Tânia. Oi, pessoal. Eu estou aqui para colaborar e muito agradecida de participar com vocês. Imagina, obrigada, a gente Marjorie. que agradece, Renan. Olá, pessoal. Será um prazer participar dessa série inovadora. Também estou curioso de saber quais são os episódios, quais são os causos que serão contados. Legal, gente. A ideia aqui é livre, é um bate-papo entre amigos. E para começar o caso de hoje, eu vou falar de um caso enviado por uma leitora anônima e muito criativa. Eu li a carta dela e fiquei impressionada com a criatividade ali de escrita, né? Então, vamos lá. Vou ler a carta da leitora anônima e a gente vai discutir isso aqui depois. Relato real de uma moradora apavorada. Era apenas mais um dia no grupo do condomínio em que eu morava, de 280 apartamentos, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Pense num grupo de WhatsApp livre e diverso. As mensagens iam de medo de barata no hall do prédio, com direito a fotos dos insetos, recomendações de pizzas, bolos, venda de bijuterias, fotos dos pets com gravatas, fotos de cocô de pets nas áreas comuns, venda de remédios sem prescrição médica e áudios gritando "Pi, Corinthians", além de brigas, flertes e muito mais. Até aí, tudo bem. E acredite, nesse cotidiano ainda estava tudo bem mesmo. Quando abri o grupo e me deparei com mensagens dos moradores confirmando quem ainda estava vivo no 13º andar. Olha esse grupo, gente. Funcionava assim. Nesse grupo, um morador enviou uma mensagem que era uma lista de todos os apartamentos do 13º andar e, ao longo do dia, conforme as pessoas fossem vendo essas mensagens, ele inseria a palavra vivo ou vivos do lado ali daquela listinha. 2 unidades permaneceram em branco, silêncio, sem a palavra vivo, não confirmando que estes ainda não haviam partido dessa para melhor. A gente está vendo aqui o print real da lista aí de presença, vivos ou não, do condomínio. Pronto, crise de pânico atualizada com sucesso. Como eu não havia visto o contexto anterior de como haviam chegado nesse checklist de vidas remanescentes, já estava eu pensando se escrevia uma rápida carta de adeus, ao mesmo tempo em que bolava um plano de fuga para escalar as sacadas do 12º andar e tentar me salvar de um possível incêndio devastador. Olha ela, ficou super preocupada. Até que eu, gelada, com a alma fora do corpo, fui subindo lentamente as mensagens do grupo e cheguei no início dessa história. A gente vai ver aqui alguns diálogos. Gente, não é possível esse cheiro aqui no 13º andar. Toda vez, o que está acontecendo? Tem que ser muito porco, um absurdo. A culpa é do síndico. Sempre, sim, né? Lógico. Clássico. Gente, já pararam para pensar que pode ser um defunto? Isso não é tão incomum de acontecer. Pode ser um corpo. Meu Deus, pode ser mesmo, pois faz tempo. KKKKK, crê em Deus Pai. Misericórdia, Senhor.
Cadê o síndico? O síndico, coitado, até agora não abriu nem o grupo de WhatsApp. Pessoal, é sério, ficamos com medo dessa questão ser um corpo. Precisamos tomar alguma providência. Os moradores se mobilizando aí. E assim foi criada a checklist de vidas remanescentes do condomínio, onde o povo do andar avisava quem estava vivo. Bom, depois de me atualizar do conteúdo, minha alma voltar lentamente para o meu corpo, rasgar a carta de adeus, abortar o plano de escalada por fora do prédio, as mensagens continuaram a chegar, quando um astuto condômino teve a seguinte ideia: vamos virar do lado contrário os capachos dos apartamentos. Se o morador da unidade estiver vivo, certamente vai virar de volta o seu tapete. E assim a gente vai saber que não existe um defunto. Neste momento, já não havia prioridade maior na minha vida do que esperar pelas atualizações do grupo do condomínio. Eu também, gente. Quero saber aqui. Inclusive, enviei os prints dessa situação para alguns amigos que estavam todos como eu, chocados, esperando um desfecho. Cada notificação era um mini infarto. Era um mini infarto, ó. E tocar a rotina sem que aquilo se resolvesse se tornou um desafio. Era mais que uma fofoca. Era uma participação coadjuvante num episódio do Discovery Channel. Eis que chega o grande finale. Pessoal, encontramos o cadáver. O cadáver é um tapete. Sensacional. Isso mesmo, o defunto do 13º andar era um capacho encharcado de xixi de cachorro. Vários xixis. Padecendo com o tempo, exalando uma carniça digna de ser confundida com uma morte humana, que gerou o caos e o pânico no condomínio. Depois da grande revelação dos condôminos detetives, vamos falar depois, né? Se essa proatividade foi para o bem ou não. O síndico e o zelador subiram ao andar, removeram o tapete em questão com segurança e nenhum outro tapete foi ferido. Olha, essa história tem uma continuação, mas eu queria que a gente comentasse aqui um pouco. Que história louca, né? Legal. Sânia, sabe que me contaram que você tem uma história parecida, não tem? Tenho. Fui síndica num condomínio onde tinha duas vizinhas de porta de serviço e o cheiro no corredor era insuportável. E sobrou para mim tocar a campainha e falar, olha, tem um cheiro difícil. Eu sabia que ela tinha 8 gatos, mas ela não sabia que eu sabia. E aí eu falei, olha, tem um cheiro vindo do seu apartamento, provavelmente dos gatos. Eu falei, você conhece isso? Indicando um protetor de porta para ela. Fica a dica, não. Fica a dica. Ela falou, não são meus gatos. Meus gatos tomam banho de lavanda Johnson. Mas era um cheiro, gente. A pessoa se defendendo ainda, né? E era um cheiro insuportável. Então, assim, primeiro que a convenção não permitia ter esse número de animais. Por isso que ela se defendeu aí, então. Não, e era um cheiro, e para ela, provavelmente, ela não sentia pela convivência. Sim, com certeza. Né? E eu fiquei olhando para ela, gente, eu não sabia se eu ria. Uma pessoa que te fala, não, meus gatos tomam banho de lavanda Johnson. Eu falei, então tá bom, tchau. É um assunto super engraçado e eu acho que ela foi, parabéns aí à leitora, foi super criativa, mas tem impactos isso, né? Você vê que o grupo do condomínio se mobilizou e você pode ter gente se sentindo desconfortável com essa situação e realmente entendendo que poderia ser algo pior, né? Então, eu acho que tem uma questão aqui, Tânia, que eu queria que você comentasse. É comum manter esse grupo de condomínio tão livre, sabe? Talvez, se os moradores não tivessem essa liberdade de trocas de ideias no grupo, será que a gente teria conseguido controlar um pouco melhor? Eu acho que tem várias questões aí. Grupo de WhatsApp é uma coisa perigosa, né? Tem um viés assim que ele pode mudar de rota a qualquer momento. Para o síndico isso não é muito bom. Eu, por exemplo, participo pouquíssimo de grupos de WhatsApp. Tenho listas de transmissão. Mas o grupo de WhatsApp é assim, tem muita gente proativa, a pessoa que achou o cheiro, que colocou isso no grupo, mas, ao mesmo tempo, tem o cocô do pet, tem a venda de remédio e tem a culpa do síndico, que a gente não aguenta mais, né? Levar culpa de tudo. E hoje em dia, os grupos de WhatsApp têm uma velocidade
até de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Então, Não dá para acompanhar, né, não. Tânia? E tem que tomar muito cuidado, porque eles não sabem o que colocam. E hoje, doutor Jacques, isso é um documento, não é? É um documento. É um documento sério e, por mais engraçada que as situações sejam, elas sempre estão ali documentadas. Sim, Então, ao mesmo tempo que ajuda alguém a falar, o síndico profissional ele não mora no condomínio, ele vai ler e vai lá puxar a orelha de alguém, né? Alguém vai pagar essa conta. Sim, sim. Mas é um documento a ser Usado cuidado de alguma e forma, usado né? de alguma forma. Jacques, comenta pra gente, assim, como é que essa questão do grupo de WhatsApp dessa história, né? Esse grupo livre e teve uma questão ali prática a ser resolvida, mas ele é realmente um documento e pode ser usado, né, como prova. Ele pode. O grupo, bom, obviamente é livre. Você pode fazer quantos grupos você quiser, você participa de quantos você quiser. Uhum. O que eu penso muito nesses grupos de WhatsApp é que eu tinha uma tia que falava que antes de falar alguma coisa, as pessoas deviam enrolar a língua 3 vezes. Sim. E eu acho que em grupo de WhatsApp talvez valesse a pena lembrar essa história da língua 3 vezes, porque tem muita bobagem e muita coisa totalmente não apropriada. Todos nós participamos de grupos que sempre tem alguém dando... Olha, aqui política não vale, aqui isso não vale. Qualquer grupo, né? Até de família. Tem sempre um incauto, um bobo, sei lá, tem sempre uma bobeira qualquer que acontece. Não dá nem para desculpar, mas é bobo que eu vou fazer. Esse é o primeiro ponto. Agora, serve com prova? Serve. Se tiver escrito lá, por exemplo, nesse caso, a gente nota pelo grupo do WhatsApp que tinha uma certa comoção. Eu não quero ser muito advogado aqui, mas tinha uma comoção ali. Sim. As pessoas estavam acreditando que havia um desastre. E poderia, né? E poderia ter havido. Exatamente. Ninguém sabia. Sabe que até na Constituição Federal, está previsto que, numa hipótese dessa, eu posso entrar no apartamento. Sim. E as pessoas esquecem, às vezes. Olha, aí começa, será que eu posso ou não posso? Posso ou não posso? Não tem nada no Código Civil. E mesmo o síndico, né? O síndico, de fato, é delicado. Como é que eu justifico o síndico entrando no apartamento à força? É chato, o síndico não quer fazer isso e ele está certo de não querer. Tem que tomar as cautelas todas. Então, vamos lembrar, até na Constituição está previsto, lá no artigo 5º, olha, é inviolável o domicílio do cidadão, exceto em caso de necessidade, salvar alguém, etc. Está certo que se tivesse morrido, não ia salvar mais ninguém. Mas temos aí um desastre. Providências teriam que ser tomadas. E essa ideia deles de virarem os capachos, isso é invasivo de alguma forma? Porque a gente sabe, né? A gente tem diversos perfis de pessoas que podem se incomodar. Olha, eu posso entender como invasivo. Aí entra o que a gente estava falando, né, Tânia? Eu tenho que saber viver em sociedade. Tudo bem, eu não quero que vire meu capacho, mas parece que tem uma razão qualquer, e mesmo que não tivesse razão nenhuma, vem cá, qual é o problema de virarem meu capacho? Ninguém vai morrer por causa disso. E na área comum, né? Na área comum, né? É tipo, lembra... Eu acho que aqui provavelmente é você quem ainda faz isso, né? Aquela história de passar no elevador, apertar todos os botões, lá para brincar. Você faz isso de vez em quando, vai. Fala aí, vai. Criança. Tudo bem, não é legal. Mas também ninguém morre por causa disso. Vamos com calma, né? Não acho grave essa história. E eu acho uma boa ideia, achei muito interessante a ideia. Foi criativa, né? Eu achei também. Foi. Renan, qual é a atitude efetiva que o morador deve ter nesse caso, né? Eles, assim, a gente sabe que o grupo de WhatsApp ele é rápido, né? Isso não durou um mês, né? Mas eles lá estavam tentando tomar uma atitude entre os próprios moradores. Isso é certo? Uma coisa que eu percebi que nenhum dos condôminos teve a atitude de comunicar portaria, zeladoria, o síndico mesmo nos canais de comunicação. E eles nos canais oficiais. Os canais oficiais. Porque o Cadê o Síndico tinha ali. Tinha o Cadê o Síndico, mas ela foi lá acionar o síndico, né, para procurar onde ele estava. Né? Então, é fácil você usar uma rede social para disseminar um conteúdo, né? Acabou viralizando a questão, né? O pessoal interagiu bastante. Mas aí a gente volta nos procedimentos. Né? Por que ninguém acionou os canais oficiais?
Em acionando os canais oficiais, poderiam ser tomadas as medidas corretas, né, para solução. Mas uma outra coisa também que a Tânia já cantou a bola aqui da faxina, nós temos rotinas, procedimentos operacionais que devem ser padronizados para que o faxineiro tenha a rotina de levantar todos os capazes para fazer a higienização correta daquele andar. O zelador, ele tem que ir na rotina dele checar se o trabalho da faxineira foi realizado. Então, assim, tem algumas falhas de procedimentos que acabou gerando esse caos todo. Esse capaz precisava ir para o lixo, né? Na verdade. Nossa, não era nem pelo menos, né? Mas está nessa questão da faxina mesmo. Realmente, você vê que ninguém falou ali, né? A culpa é do síndico, mas ninguém falou. Cadê a faxineira, né? Cadê o zelador? Você falou a coisa mais importante. A velocidade do grupo impede que o racional seja colocado ali. A velocidade vamos falar, eles realmente resolveram. Sim. Mas cada um jogou o que queria. Né? Nós, como profissionais, a gente está aqui colocando o que deveria ser feito. Agora, o cachorro também poderia estar doente. Sim. E o xixi podia ser novo. Não vamos crucificar o faxineiro. Poderia ser um cachorro com algum problema, mas que o morador também devia ter visto. Então, todo mundo se mobilizou, porque ninguém aguentava mais, né? Foi sensacional. Agora, a escritora está de parabéns, porque de parabéns. Todo mundo queria saber, e agora, o final da história? Isso, e chamou a atenção, assim, a história é real, né? Os moradores foram lá buscar uma solução, e não sei, você sente, Jacques, que as pessoas estão mais, os moradores estão mais proativos, assim, tentando resolver as questões, ou ainda isso vai muito para um acordo, para uma conversa com o advogado? A relação, o comportamento melhorou, piorou? Eu acho que não. Você sabe que me chocou um pouquinho? Chocou não, estou acostumado a essa altura de campeonato. Mas olha como a culpa do síndico foi direto, né? E... Quarto parágrafo. Tipo, eu acho que a culpa é do síndico. Com várias exclamações ao lado, né? Síndico, letras maiúsculas. Que porcaria de síndico. Cadê? Como é que ele não resolve isso? Eu acho, e aí, seja profissional, seja morador, tanto faz. O síndico é um culpado geral. Então, eu tive um amigo que era síndico aqui em Perdizes, e ele deixou de ser síndico morador. Falou, pô, não aguento mais. O gato do vizinho sai, fica lá no beiral, ela me liga, síndico, tira lá o meu... Falo, pô, sim, o síndico tirar o gato. Não estou aqui para tirar gato. Síndico bombeiro, né? Síndico bombeiro. Mas as pessoas confundem um bocadinho o papel do síndico. Aliás, confundem demais. Sim. Demais. Acho que o síndico é um abnegado, normalmente, porque tem que tolerar. Segundo, eu acho que você tocou num ponto interessante, Renan. As pessoas ficaram falando, aquele papo de comadre, né? Mas ninguém foi lá chamar o síndico. O Tim Maia chamaria, né? Chama o síndico. Tipo, chama o síndico, ou chama o zelador, ou sei lá o quê. As pessoas ficam se excitando, né? Parece um papo que vai Mas crescendo. isso é o WhatsApp, você não acha? Eu acho que o WhatsApp piora. Porque será que imparável, tem um canal né? oficial, né, nesse condomínio? Isso resolveria com o canal oficial. Eu gosto desses condomínios com canal oficial, inclusive para várias coisas, para contas, para comunicados. Olha, vamos chamar o inseticida lá, a dedetização. Comunica por aí. Tem um monte de comunicados legais aí, pelo canal oficial, né? Eu acho que as pessoas vão segurando também. Às vezes, você sente o cheiro, nada foi feito. Segundo dia, terceiro dia, né, Renan? Se não foi tomada uma providência, o problema já está escalado, assim, o cara já está muito bravo. E aí, isso, a culpa é do síndico, mas às vezes não foi avisado, né? Aqui a gente está falando, claro, cadê a faxina, cadê o procedimento, mas cadê o aviso também, num canal formal? E poderia ser um morto, né? Poderia ser. Isso. Aí é pior. E aí até uma questão que eu quero trazer. Isso, enfim, acabou bem, acabou leve, mas poderia, sim, ter acontecido de uma outra forma. Poderia ser realmente uma pessoa que faleceu dentro do apartamento. A gente sabe que acontece muito, pessoas que são sozinhas, né? E muitas vezes é até o próprio condomínio que percebe que tem que tomar alguma ação.
né? Isso, lamentável. Eu acho até que, sei lá, o tempo vai passando, vão acumulando experiências. Eu, lamentavelmente, já dois amigos meus morreram assim, sozinhos, no apartamento, um em Catanduva e um em São Paulo. De fato, foram descobertos dias depois. Aí não foi, até onde eu sei, não foi cheiro, mas foi sumiço, né? A pessoa não aparece mais. 3, 4 dias, acharam os corpos dos 2 casos, foi parecido. O que nos leva, até primeiro que isso acontece. Eu acho que nos leva a uma série de cuidados, aí, alguns do própria família, do próprio cara, e outros tem sido entendido que tem que ser conversado com o síndico também, com a administração do condomínio, que é o zelar, aí nos 2 casos eram idosos, então, se bem que idoso hoje é acima de 60, né? Muito novo. O cara está correndo no parque e já é idoso, mas tudo bem. Mas esse zelar pelo idoso, zelar, como também, recentemente, a alteração legal para crimes contra a mulher, violências, etc. Sim. Então, o síndico tem uma gama de tarefas hoje muito maior. Uma delas é, de certa forma, tentar entender quem está vivo, quem está morto, quem está doente, quem não está... Por incrível que pareça, eu sei que não é um hospital, mas... É verdade. E no caso... Pode falar, Renan. Quando você cria, né, esse relacionamento mais próximo com os moradores, com os condôminos, tanto os funcionários como o zelador, síndico, né, o pessoal da gestão em si, percebem as rotinas de cada morador. Eu tenho um caso também que o porteiro, ele percebeu que um condômino, ele parou de frequentar os lugares que ele frequentava naqueles horários determinados. Aquela rotina. Ele me avisou e aí a gente percebeu que realmente a casa estava sem o movimento. Acionamos a polícia pediu para eu chamar um chaveiro. Aí a polícia entrou com um chaveiro no apartamento e ele estava num estado já muito debilitado, né, em estado de inanição. E aí chamou o SAMU e ele foi resgatado. Então, assim, então essa proximidade... então ele não tinha falecido, não chegou na verdade. A falecer, a gente conseguiu chamar... Olha isso, você conseguiu salvar uma pessoa. O zelador. O zelador, por conta da proximidade, ele percebeu uma diferença na rotina do morador e me acionou. E ele a gente conseguiu chamar. O que ele pode fazer, Jacques? Porque assim, ele deixa eu poderia ter pontuar que derrubado a porta. Esse exemplo é bacana, porque é exatamente o que está previsto lá na Constituição. Nós temos um problema para resolver. De fato, o domicílio é inviolável, tudo é verdade. Tudo é verdade. Agora, como é que eu faço num caso de desastre? Se pegar fogo lá dentro, o zelador não pode entrar? Se tiver aqueles... Se estourar um cano. Estourar um cano e não dá o apartamento. Tá válvula de hidra, que não pode entrar? Pode entrar. Pode entrar. É óbvio. Todos nós temos medo de ser responsabilizados. Sim. E temos que ter medo mesmo, porque a nossa lei ainda é perversa. Nossa legislação é perversa e supõe mais má-fé do que boa-fé, em geral. Então, é um problema legal que nós temos aí. Mas, como é que eu faço? Eu vou, hoje em dia, qualquer um filma tudo que pode filmar, me filma entrando, chamo testemunha, chamo alguém. Eu faço, lamentavelmente, tenho que tomar esse cuidado, para depois não ser chamado de bandido, roubou meus diamantes, né? As pessoas são malucas. Mas tem que tomar esse cuidado, essas cautelas, de comportamento. Mas sim, deve, não é que tem que entrar, deve entrar mesmo e ver o que está acontecendo. E, Jacques, no caso do Renan, ele chamou a polícia, né? Perfeito. E no caso, nesses casos que você está falando, mesmo da gente entender que tem algo errado, a gente pode entrar, no caso que a Tânia falou, por exemplo, estourou um cano, não dá tempo, né, de você esperar alguém chegar. Mas eu já entrei. Você já entrou? Tem que entrar mesmo. Eu já entrei com uma conselheira filmando. Olha aí. E mesmo assim, depois você tem que provar, tem problemas. Tive que fazer um laudo para dizer que realmente o problema era dela, que era ramal, não era do problema do condomínio. Mas mesmo que fosse do condomínio, essa água no elevador custaria uma fortuna. É carésimo isso. Mas tem que entrar, não tem como não entrar. Mas é melhor com a polícia, Jacques? Esse caso, eu acho que é um caso que você... É que a polícia, emergência, todos nós sabemos que a 190 é fácil de achar, né? Quando é doença, é SAMU. Nem sempre é rápido o SAMU. A gente tem que se virar. O SAMU tem que se virar. Caramba, tem o certo, né? Tem o legal e tem o certo. Às vezes é igual, às vezes não. Sai correndo. Se tem um cara doente, não vou mexer porque... Isso que eu estou falando agora, por exemplo,
não é obrigatoriamente legal. Tá. Veja um cara caído, não vou mexer porque o SAMU não chegou. Deveria esperar o SAMU, mas eu vou salvar o cara. Depois eu explico por que eu salvei o cara. Eu acho que é mais ou menos isso. E depois, Jacques, assim, você entrou, vamos falar nesse caso de falecimento dentro do apartamento. Você entrou, existe realmente, a pessoa faleceu, o que fazer depois? A gente acaba assumindo na sindicância um monte de tarefas desagradáveis. Ninguém gosta, né? Bom, chamei a polícia, chamei o SAMU, vai haver o IML, porque eu não sei se o cara morreu ou foi morto. Isso. Vai ter mais IML. Cuidado. O IML demora para chegar, pelo menos em São Paulo, porque tem poucos funcionários, tem pouca gente, não tem uma estrutura tão capacitada para 15 milhões de habitantes. O aviso à família. Tá? A Tânia estava falando há pouco dos cadastros. Dos cadastros. Eu acho bacana essa história dos cadastros. Quer dizer, você toma um avião, você diz para quem que é para ligar. E tem gente que mora sozinha e que não tem família no local, é em outro local. E é muito comum não ter, né, Tânia? E não é só gente, olha, Jacques, não é só gente de idade. Tem muita gente morando sozinha. Sim. E que pode ter um mal súbito, que pode estar em depressão. Então, você tem que ter o cadastro, você tem que saber para quem ligar. No caso do xixi, mandar advertência para a pessoa? Não, queria saber. Eu conto depois. Tá bom. É que você pegou um caso de xixi que tudo bem, vai. Né? Não foi lavou, tá novo. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Renan, além desse caso que você falou que, nossa, que maravilhoso, né? Porque se vocês não tivessem prestado atenção, realmente o pior poderia ter acontecido. Mas você ou Tânia já tiveram algum caso realmente de falecimento? Sim. Já de falecimento, alguns. Não Conta, foi um único, alguns. não. Alguns. Conta pra gente esse procedimento operacional também. Você tem esse procedimento? Porque eu acho que o síndico que é morador, ele não sabe o que fazer, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente procura sempre orientar os funcionários, né? Tem algum comportamento atípico com qualquer morador? Avisar o síndico, que foi nesse exemplo que eu dei que a gente conseguiu salvar o morador. Mas já teve exemplo de morte súbita, né? A pessoa teve um infarto, estava sozinha, que a Tânia comentou, né? Que muitos moradores estão sozinhos. O senhor não tinha família, não tinha no cadastro da família, ele tinha cortado relações com toda a família. Deus. Fazia questão de dizer que a herança dele ia para os órgãos públicos, porque ele não queria nem que herdassem, né, a família, e ele infartou, morte súbita, e a gente percebeu também que tinha alguma questão ali, falta de movimento do condomínio. Também chamamos a polícia, só que nesse caso, infelizmente, o senhor já estava em óbito, né? Então, aí foi exatamente o que o Dr. Jacques comentou, né? Eu espero o ML, demora, fica o dia inteiro em relação daquilo. Aí a gente tem que isolar a área, porque tem os curiosos, os moradores. O povo quer sangue. O grupo de WhatsApp já estava, né? Já estava naquele bombando. fervor. Nossa, o que aconteceu? Que andar que foi? Então, a gente conseguiu isolar, deixar a polícia fazer o trabalho deles, o ML também. Mas, infelizmente, nesse caso, né, já foi tarde, porque foi uma morte súbita. Foi de dia? Foi durante o dia. É porque, geralmente, assim, no final de semana, tudo acontece. Eu tive um no final de semana, estava indo dormir meia-noite, a portaria virtual me liga, a senhora se dirija, porque é um caso... Mas o que é? A ambulância está chegando, SAMU. A senhorinha subiu as escadas, sentou no sofá do hall social e faleceu. Olha. Foi super complicado avisar a família, a gente sabia da família, mas avisar a família, esperar a família. E eles chegaram culpando quem? O síndico. Por quê? Porque a escada, porque a minha mãe, porque não me avisaram antes, mas ela tinha acabado de falecer. Mas você sabe que essa compulsão de culpar o síndico faz parte, né? A gente tem que acostumar. Eu acho que esses programas que o Síndico Net faz, acho bacanas para culturar, né? Falar, olha, nós estamos falando entre pessoas, não estamos falando com uma entidade, né? Sobrenatural. O síndico. O síndico está vendo, ele não está vendo. E é complicado, né? Chegar num lugar onde tem um outro, como síndico, uma pessoa que eu não tinha a menor intimidade, a gente fica
Porque nós somos pagos para ser profissionais sem muita emoção. Sim. E tendo que lidar com casos onde a gente tem que ter muito cuidado. Mas, Tânia, eu acho que assim, o síndico tem um papel direto na experiência de moradia, né? A gente está rodando algumas pesquisas que mostram isso. Assim, uma boa gestão do síndico faz com que a pessoa ame mais onde ela mora, né? E valoriza o prédio. E além da valorização patrimonial. Então, isso é muito forte. Eu acho que por isso que os síndicos, realmente, essa questão da resiliência, da inteligência emocional é tão importante, né? E procedimentos, né? Com certeza. Renan, você falou disso, eu não sei, eu acho que a gente deve ter alguma coisa no Síndico Net sobre isso? Eu tenho um plano de contingência, mas que a gente deixa nos condomínios. Isso não é tudo, porque está dentro da guarita e nem sempre as pessoas leem, né? Exato. A gente passa e a pessoa... São muitas... Não, e tem tudo. O SAMU, a Comgás, tem tudo nesse plano. Todas as empresas de manutenção, como fazer em caso de morte, tem tudo nesse plano de contingência. Tudo. É uma coisa encadernada, uma apostila, entregue no condomínio ao zelador. Mas é importante que mais pessoas saibam. Sim. Esse manual tem que ir para outros moradores também, né? Isso eu nunca fiz, mas é uma... Talvez repetir o tempo todo, viu? É nem avião. Eu nunca Quantas fiz. vezes você já andou de avião? Quantas vezes já ouviu? Se cara, cair, faz assim, né? Essa é a pior hora para mim, de quando ela fica na minha frente falando, quando cai a máscara... Já sei de cor, etc. Pega a máscara, né? A gente tem que repetir só que com as pessoas. Se um dia acontecesse, acho que a gente não ia saber fazer. Exato. Você não lembra? Entra no inconsciente. E as pessoas acabam aprendendo na exaustão. Você precisa repetir várias vezes todos os procedimentos, todos os protocolos, porque as pessoas aprendem na exaustão. Mas você acha que esse manual de contingência, eu acho as pessoas... Eu nunca pensei de entregar para o morador. É importante ter o manual, mas eu acho que o treinamento ele é mais importante. Porque vamos fazer um paralelo com o treinamento de brigada de incêndio. Quantos descem? Quantos descem, entende? Então, assim, a gente precisa, né, fazer o nosso papel de profissional, ter os manuais, ter os procedimentos. Por isso que isso é bom. Mas aquela proximidade com o condômino, ela é fundamental. Às vezes ele não vai comparecer no treinamento de brigada, mas eu já peguei vários moradores assim no hall. Né, eu falei assim, você sabe a diferença de um extintor com um pó químico e um de água? Não sabe. Não sabe. Então, assim, então bate aqui, ó. O que fez o eco é do... eu não sabia. É da água. O que tem aquele barulho mais duro é o de gás. E aí o pessoal, nossa, nunca tinha parado. Então, assim, você vai dando exemplos na sua gestão, no dia a dia. Alguém tem que ensinar, né? Esse manual, a gente tem que fazer importante isso. Porque, assim, vamos falar que a gente está falando aqui de morte em condomínio, porque tem a ver com o nosso caos do tapete e cadáver, mas pode acontecer, estourar o cano, uma bomba de gás. Então, esse manual de sobrevivência, eu acho que ele não precisa ser decorado, mas aconteceu... O cara tem lá uma biblioteca para olhar. E a gente não sabe tudo, mas o fato de vocês lançarem esses programas ajudam a muita gente. E a gente também, que a gente revisita o que a gente vive. Sim, agora, a gente revisita o que a gente vive. Deixa eu interromper para falar do chato, né, que é a minha preocupação no condomínio. Né? Então, sempre que o pessoal fala do C do cano, eu lembro do C de chato. Né? Dos 5 Cs tem o chato. Tem mais o sexto, é o chato, né? Que é o cara que vai dizer que eu não sou obrigado a respeitar isso porque não está na convenção, não está no regimento. Tá? Então, só um alerta que eu acho bacana dar é, sim, fazer esses protocolos, esses manuais, etc. Inserir no regimento interno que tem que cumprir. É uma ótima. Só isso, é uma linha. Mas é um aditivo? Pronto, olha, você tem que cumprir, sim. Existe na próxima Assembleia, manual de sobrevivência. Nós vamos editar uma letra F aqui, uma linha F na cláusula tal, que tem que cumprir. E qual é o quórum para a gente... 2/3, põe lá. E aí, eu sou obrigado a dizer o seguinte, seria para mexer 2/3 conforme a convenção. Mas na Assembleia... Vota na Assembleia. A partir de hoje, tá legal, só tem 3 caras, maioria simples. Sim. Não tem aquela legalidade completa, mas olha, implantamos... Mas é um informativo. Mas vai ter a razão de ser, que é correta, é em segurança, é boa, é aquela análise mais razoabilidade da regra. E eu acho bacana ser regra. Uma leitura mais fina, alguma coisa mais... Vai aparecer quem diga que não vou fazer. Não vou fazer. Entendi. Tem um registro em ata, né? A partir do momento que você trata do assunto em Assembleia... Tratou em ata... olha, você já está descumprindo, né?
Não tem quórum, tá legal, entra lá, entra no fórum. Mas você faz um adendo e acrescenta esse no manual. Eu tenho já pronto, acho bom. E eu vou contar o desfecho dessa história, tá? Que eu acho que foi perfeito. A moradora, dona do tapete, né, do nosso caso, da nossa leitora, eu vou fazer diferente, eu vou ler o resto da história, porque eu parei ali no meio da história, mas ela fez um encerramento. A moradora da unidade, vulgo dona do tapete, vulgo dona do cão que matou o tapete, ficou bravíssima com a retirada do capacho. Brigou com o síndico e disse que esse tipo de coisa acontece, mas já era frequente, né? Me abstenho de opiniões e deixo para vocês do Síndico Net, especialistas, discorrerem sobre o caso. A gente acabou já fazendo, porque ela mudou de condomínio para preservar a saúde mental e para preservar também o capacho dela. Mas, então, o que a gente vê aqui, né? A gente estava falando do papel do síndico. Olha o impacto disso, a gente sabe, existem... Você falou da história do seu amigo, as pessoas mudam de casa porque, muitas vezes, o síndico não está conseguindo gerenciar essas questões, especialmente de convivência, que a gente sabe que são complexas, né? Então, isso é muito forte. É forte. Nesse caso, pode advertir? Você pode advertir, você pode fazer tudo, mas, aliás, fica o convite para a gente fazer um bate-papo sobre punições em condomínio. Eu acho que isso aí é algo a ser muito mais pensado, revirado e analisado, e o que fazer. Eu acho que é um negócio... Tem me preocupado muita muito. Dúvida, né, de punições, advertências. Muita dúvida, tem me preocupado muito. O que é possível fazer? O problema não é, posso bater no cara ou não posso bater no cara. O problema é, como é que eu resolvo? Não quero bater em ninguém, quero resolver o meu problema. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente analisar bastante isso. Né? Certo. No caso do capacho, mas eu acho que no caso do capacho, acho que vale uma advertência. Do cheiro, não pode continuar aquele capacho lá. De forma alguma. Então, ele não está agredindo os 3 S? Não está agredindo os 3 S? Salubridade, saúde. Está em área comum, é insalubre, não pode ficar. Não pode. Sim, vale advertência, vale multa, mas resolve. Você acha que vai advertir 1, 2, 3? Vai resolver? A multa vai resolver? Não sei. Mas não sei. a gente precisa aplicar e tentar resolver. O síndico, ele é um cumpridor dos deveres. Ele é um coordenador, né? Um grande gerente, né? E é o responsável pela boa vida, né? Exato. É o que a gente está falando. Assim, a harmonia, a convivência e até a limpeza, né? Quem quer sair todo dia e ver uma sujeira, enfim. Olha, rapidinho, eu tenho um condomínio onde tem uma senhora de 70 anos que fica dentro de casa fumando o dia inteiro e o vizinho de porta já colocou pano molhado e tudo. Ai. Agora o cheiro está indo para o elevador. Bom, qualquer dia a gente vai encontrar ela morta. E espraia o cheiro mesmo. É impressionante como o cheiro vai, né? E é assim, E você advertiu, Tânia? Então, eu não adverti ainda, mas eu achei a irmã, achei a família, eu pedi e vai ter que ter um desfecho mais drástico, porque está incomodando a massa condominial. Aí eu não tenho o que fazer. E é isso, são essas questões do dia a dia, mesmo que a gente falou de uma história que era a história do tapete e aqui os dois tinham histórias parecidas, né? É corriqueiro e é difícil realmente de resolver. Verdade. A gente vai indo para o final aqui, mas eu acho que ficaram boas lições aí, né? De primeiro, a importância do síndico nessa experiência de morar, isso pode fazer com que a pessoa não se sinta bem no ambiente onde ela mora, ou o contrário, né? Se é um bom síndico. A gente, quando vive, né, em comunidade, porque viver em condomínios, todo mundo precisa ceder um pouco, né? A própria definição da palavra condomínio, que vem do latim co-dominium, que é o domínio de mais de um, você já precisaria entrar em um prédio sabendo que você vai precisar compartilhar áreas comuns, que você precisa ter atitudes, né, coletivas e não olhando o próprio umbigo. Então, a gente entende, né, que esse coletivo, as pessoas cedendo um pouco e conseguindo trazer a harmonia é o caminho mais correto, o caminho que vai levar o condomínio a ser valorizado, ser um ambiente agradável para todas as famílias. Boa, Renan. Tânia, você agora. Eu concordo com o Renan e acho que o síndico, ele é o agente facilitador da harmonia,
do bem-estar. Eu sempre ando nos meus condomínios olhando, o meu morador vai passar aqui, então aqui o jardim tem que estar super bonito, o condomínio tem que estar limpo, ele tem que ter prazer em voltar para casa. Sim. Ele vai entrar no elevador que tem que estar cheiroso, eu sou píssica por cheiro, então essa história para mim veio... Essa história pegou. E a gente está lá para isso, harmonia, bem-estar e bem-viver. Então é isso que eu, como síndica, e acho que todos nós, a gente persegue isso. É o papel maior do síndico nos condomínios. Legal, Jacques. E recorrer também a outros meios de mediação ou meios legais também, se a coisa não consegue ser resolvida. Né? Sim, só que eu acho que as pessoas já têm que estabelecer antes isso nos condomínios. Eu acho que isso é uma lição de casa que todos nós temos, todos nós, de já começar a implantar nos condomínios aquela história, pacto antinupcial você faz antes de casar e não depois que está divorciando. Não é? Isso aí. No condomínio também. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, olha, e se tiver um problema, como nós vamos fazer? Vamos fazer um grupo de solução, vamos fazer um comitê de mediação, vamos chamar um mediador, regras, o protocolo de colocar no regimento, por que não? Por que não? Vamos simplificar a nossa vida. É aquela história, a gente estudando, analisando e se precavendo, a vida é melhor. Assim como quando eu chego no condomínio e está tudo limpinho. Alguém limpou para estar tudo limpinho, Sim. Né? Então, é isso. Essa história do cheiro, eu também tenho um problema seríssimo de sensibilidade. Sensibilidade, A gente né? podia ser perfumista, né? Pois é. Mas eu acho que é sério. Ele, sim, é motivo de muita reclamação. Sim. Cheiro de fritura, cheiro de sujeira, cheiro de bicho, cheiro de cigarro, de charuto, né? Aí vai embora. Isso, sim, afeta os demais e, sim, tem que ser sanado. Eu só queria dar uma última lembrança. Vamos lá. A gente fica falando de condomínio como se condomínio, às vezes, fosse um inferno. Tá? Não é verdade. Tá? Ninguém inventou o prédio para sofrer. Sim. Inventou o prédio para melhorar de vida. Essa que é a... Tá? É melhor morar num prédio com muita bagunça do que molhar lá na chácara, sei lá onde, tem que pegar 3 horas de condução, etc. Então, nós estamos melhorando de vida quando a gente mora num prédio. Segundo, esses direitos todos, tudo bem, um pouco mais sério dentro do condomínio, mas esses direitos todos existem numa comunidade, numa vizinhança, num bairro. Tudo dentro que nós e fora, falamos, né, tudo que nós falamos, só não chama direito de condomínio, chama direito de vizinhança. Mas existe esse direito. O que ocorre é, talvez, uma lassidão. A gente acaba não pescando, não vendo quais são os direitos, estão por aí, a gente acaba não exercendo. Mas, sim, eles estão aí, e essa é talvez a grande diferença entre a vizinhança e o condomínio. O condomínio tem um síndico cuidando da gente. Sim. É ele que vai acabar nos coordenando e melhorando a nossa vida. Não Muito é isso? bom, É gente. isso mesmo. Perfeito. E é isso, assim, o síndico tem a capacidade de melhorar a vida das pessoas. Com certeza. Né? E é o Com que ele certeza. deve buscar. Aqui a gente está falando de casos mais críticos, mas realmente, assim, a gente viu, eu mencionei nessa pesquisa que a gente anda fazendo, síndicos fantásticos. Né? O morador entende o papel do síndico hoje muito mais, entende que ele está ali para valorizar o patrimônio, e síndicos que estão preocupados com essa convivência e com esse dia a dia estão sendo super bem avaliados, né? Inteligência emocional, enfim. Gostei do seu manual de sobrevivência, eu acho que o Jacques ainda deu a super dica de colocar aí na pauta de assembleia ou na convenção. E eu acho que ficaram aí esses aprendizados. Obrigada, gente, pela participação hoje. Foi demais. Obrigada a você, foi maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio da série Causos de Condomínios, em parceria com a RS Serviços. A gente se divertiu aqui, esperamos que vocês tenham se divertido. Aprendi muito aqui, já tiramos aqui vários pontos para uma to-do list para fazer. Muito obrigada e a gente se vê na próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.